Abra sua Bíblia, por gentileza, meus amados, em João capítulo 17, verso 6. Este ano, João capítulo 17, verso 21, é a palavra de Deus para nós como igreja. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és um em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Hoje nós vamos ler mais uma parte desta oração de Jesus, que se chama a oração de Jesus, ou de Deus, a favor dos discípulos. E vamos aprender do Senhor aqui essa noite, alguma coisa que o Senhor colocou em nosso coração, para compartilhar com os irmãos, para falar que o discípulo é chamado para manifestar o nome de Deus ao mundo. Então nós vamos ver de que forma nós podemos manifestar poderosamente o nome de nosso Senhor Deus ao mundo. Lembrando que o nome que hoje nós temos que manifestar ao mundo é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus irá se dobrar e deverá se dobrar todo o joelho, e toda língua há de confessar que o nosso Senhor Jesus é o Senhor Deus, para a glória de Deus Pai. Então nós vamos aqui esta noite fazer menção sobre como podemos manifestar o nome de Jesus, o nome de Deus ao mundo, que é a nossa obrigação. Porque nós somos os seguidores de Cristo. Quando Paulo fala a respeito da caminhada com o Senhor Jesus, ele diz que nós precisamos seguir as pisadas de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados, está em Efésios 5:1. E Jesus aqui nessa oração, ele ora o seguinte: manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus afirma que manifestou o nome do Senhor aos homens. Já que nós somos imitadores de Deus, nós somos os seguidores de Jesus, nós somos os filhos amados do Senhor e devemos caminhar nesse sentido, tendo o nosso Senhor como aquele em quem nós temos que nos espelhar, o comportamento, as atitudes e os atos que nós temos que imitar, ou sermos seus imitadores. Então também das atitudes que devemos ter, das ações que temos que ter, é manifestar, e manifestar, ou seja, demonstrar, mostrar, deixar claro, manifestar com muita clareza ao mundo, evidenciar às pessoas o nome do Senhor nosso Deus. É nosso papel. Agora, como é que nós manifestamos o nome de Deus efetivamente, com muita clareza, evidenciando a todos com propriedade? Eu quero destacar aqui pelo menos 3 formas. A primeira delas está em Atos 1:8, um versículo que nós conhecemos com muita propriedade. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, para lê-lo. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículo 8, já na inauguração da igreja, o Senhor Jesus nos fala como é que nós vamos manifestar claramente o Senhor para as pessoas, como iremos demonstrar com muita propriedade o nome do Senhor. Diz: mas vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. Nós sabemos que a palavra testemunha, já algumas vezes citei isso aqui. Agora,
também buscando um pouco mais de informação, conhecimento acerca da palavra testemunha, já do direito, que é uma área importante da convivência e do relacionamento humano. Nós sabemos do direito que ser testemunha em um processo é trazer a conhecimento para a fundamentação de uma sentença por um juiz, de evidência real. Então a testemunha é um manifestador da evidência real em um tribunal. Ele está ali para dizer a verdade na justiça brasileira, sob a batuta da lei, no sentido de que, se mentir perante o juízo, estará incluído em crime de obstrução à justiça. Então, o produtor da evidência real é a testemunha. Quando fala que nós seremos as testemunhas de Cristo em todos os lugares, Judeia, Samaria, como diz Jesus aos discípulos naquele momento daquela circunscrição geográfica, até os confins da terra, ele está dizendo que nosso papel é testemunhar a todo mundo acerca do Senhor. Com relação a nós, poderíamos entender que sermos testemunhas tanto na cidade onde a igreja local está plantada, ou seja, na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo, no Brasil e em todo o mundo. Nosso papel, portanto, é manifestar a evidência real de que Jesus é Senhor, de que Ele pode transformar a vida das pessoas, de que o grande projeto de Deus para a humanidade é que os homens venham a se tornarem seus filhos. E eu manifesto por meio de testemunho que isto é real, me portando, vivendo como um discípulo de Jesus plenamente, deixando com os meus atos e as minhas atitudes claro, notório, evidenciado de que eu sou transformado pelo poder do nome de Jesus, de que a minha vida velha não condiz mais com a minha nova caminhada, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É uma caminhada de novidade de vida, uma trajetória pautada no comportamento do próprio Cristo. A palavra Cristo, a palavra Messias, demonstram as ações de Deus para conosco, ungido e enviado. Nós também, agora andando em novidade de vida, somos os cristãos ou pequenos cristos, porque estamos caminhando para chegar à estatura de Cristo, nesta caminhada de discipulado para chegar até lá, como discípulos do Senhor. Nós somos também os ungidos de Deus, também somos os enviados de Deus para a produção da transformação na vida dos homens. A forma, portanto, que nós, com muita propriedade, manifestamos o nome de Deus às pessoas, à humanidade, é por uma vida clara de transformação, de uma vida notória de nova conduta, uma vida transparente, uma carta lida, uma carta aberta, sem obscuridade, demonstrando ao mundo que nós somos transformados por Deus. Uma vida testemunhal irá impactar muito as pessoas se nós mesmo tivermos intimidade com Deus. Quanto mais intimidade eu tenho com uma pessoa, quanto mais relacionamento eu invisto com uma pessoa, mais parecido com ela eu vou me tornando. Não é assim? Nós vemos às vezes um casal já casado de muitos anos, a forma que eles falam é parecida, as conversas que eles compartilham
tem o mesmo teor. Você percebe que aquela cultura familiar se estabeleceu com tanta propriedade, que os filhos que são os seus discípulos natos, também falam da mesma forma, têm as mesmas atitudes, compartilham das mesmas ideias, têm uma mesma formação. Assim é a família de Deus, queridos. Quanto mais investimos, quanto mais temos intimidade com o nosso Senhor, quanto mais buscamos relacionamento com Deus, mais parecidos com o Senhor nós vamos ficando. Vamos falando como Deus fala, vamos reconhecendo os mistérios e os oráculos de Deus pela sua palavra, e a nossa linguagem se torna a própria palavra do Cristo. Ou seja, a palavra de Deus se torna a nossa palavra. A comunicação que fazemos ao mundo se torna a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou assim: a boca fala o que está cheio o coração. Então encham o vosso coração da palavra de Deus. É assim que nós temos que agir, encher o nosso coração da palavra de Deus. O salmista, lá no Salmo 119, verso 11, ele diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Uma vida de testemunho, queridos, é uma vida que impacta as pessoas, mas nós vamos ter uma vida muito poderosa de testemunho quanto maior intimidade estivermos com Deus. Lá na carta do apóstolo Pedro, há também uma advertência para nós, queridos, em relação à santidade. É uma outra forma que nós testemunhamos propriamente, com muita propriedade, a nossa vida diante das pessoas, uma vida de santidade, pois há uma exigência: sede santos, como o Senhor vosso Deus é santo. E no livro dos Hebreus, falando exatamente sobre a santidade, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, a santificação, a santidade é a forma como nós vamos manifestando propriamente que nossa vida é uma vida diferente. E pode ser, e com certeza já está acontecendo em alguns de vocês, das pessoas dizerem assim a seu respeito: olha como você está diferente, como você está mudado. Às vezes até as pessoas se apelam a nós que somos discípulos do Senhor: como foi que produziu uma mudança tão extraordinária assim na sua vida? Me conta. E aí você vai poder então manifestar com muita propriedade a vida de Deus em você. Agora, uma outra forma que nós demonstramos com muito testemunho, muito forte o nosso testemunho para as pessoas de uma vida em Deus, é a paz na alma. Uma pessoa que tem paz de Deus. Eu acabei de citar o texto de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação. Paz com todos, demonstração de paz e vivência de paz. A paz do mundo é essa paz aí que se manifesta da bandeira branca, é a paz da ausência de bombas explodindo, é a paz dos acordos feitos de não agressão. Mas a nossa paz, queridos, é uma paz diferenciada, é a paz do Senhor Jesus. E Ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E não é a paz do mundo. A paz do mundo é a ausência de guerra. A paz do Senhor Jesus é uma segurança de que nós estamos protegidos pelo Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Está no Salmo 91. Você que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, você terá uma paz de descanso. Jesus falando sobre essa paz, queridos, que não é a paz do mundo, é a paz que Ele dá. E é esta paz que nós, como manifestadores de Deus, do nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor e demonstrando o nome de Jesus, testemunhando poderosamente, é o que nós temos que fazer na vivência das nossas células, do nosso grupo de afinidade. Pois Jesus nos advertiu que assim devemos fazer: toda a casa que entrares, deixem ali a minha paz. E eu tenho, queridos, no nome de Jesus também manifestado isso em todas as visitas que eu faço. Aonde eu estou, nós manifestamos paz. Há um ambiente de tranquilidade. É tão legal que não dá vontade de ir embora. É tão gostoso que dá vontade de a gente ficar junto mais tempo. É a paz de Deus que está conosco. E nas orações, quando formos orar, podemos orar assim quando encontrarmos a paz em uma casa: Senhor, a tua palavra diz que onde nós entrarmos, deixa ali a tua paz. Mas eu já encontrei a tua paz aqui. Então, Senhor, multiplica
multiplique a tua paz nessa casa, aleluia. E aí nós, como agente de multiplicação do testemunho de Deus, glorificadores e manifestadores do nome do nosso Senhor, iremos produzir na vida das pessoas também o anseio, o desejo por ter o Senhor nosso Deus por seu padrão de vida, por ter o Senhor nosso Deus por seu Deus, por tornar-se família do Senhor, a receber a Jesus como Senhor de suas vidas e virem a ser também filhos de Deus. Quando entramos numa casa onde há guerra, ou entramos numa casa onde há opressão do diabo, queridos, nós iremos ali para libertar os cativos do diabo. Jesus, quando leu o livro do profeta Isaías, está lá no livro do profeta Isaías, ele diz: o Senhor Deus, o Espírito está sobre mim, e Ele me ungiu, para quê? Para trazer a libertação aos cativos, curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo, ou seja, produzir paz. Nosso papel é sermos os promovedores da paz de Deus. Uma vida de testemunho, onde nós estamos, queridos, o ambiente é um ambiente de paz. Se você está na empresa, e lá você está numa área aguerrida e é transferido para lá, você vai chegar com a paz do Senhor e tudo vai se acalmar. Se numa casa está havendo guerra, quando você chega, o ambiente torna-se diferenciado, porque a paz do Senhor está com você. Agora, precisamos viver como testemunhas do Senhor. Repita comigo para o seu irmão assim: no nome de Jesus, você é uma testemunha de Cristo. Amém? Aí diga para a pessoa que está ao seu lado assim: eu sei. Isso é muito sério. Segunda forma que nós, como discípulos do Senhor, manifestamos o nome de Deus ao mundo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos capítulo 16. Evangelho de Marcos capítulo 16, verso 17. Hoje também, queridos, aqui mesmo nesse templo, hoje, nós vamos fazer isso aí que a palavra está dizendo. Em Marcos capítulo 16, verso 17, diz: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão noutras línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se tiver aqui hoje, nessa noite, alguém enfermo, poderá sair do seu lugar quando eu chamar para orar, pode vir aqui. Nós vamos impor as mãos sobre você, e você sairá daqui curado no nome de Jesus. Por que ocorre isso? Não porque o pastor Robson vai impor as mãos, não porque você está na igreja que te garante uma vida vitoriosa, que aqui é a igreja da vitória, é a igreja da vitória. Não, você está aqui e será abençoado porque nós iremos obedecer a forma como Jesus mandou, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Essa é a forma, e esta forma só pode ser usada no nome de Jesus. Portanto, para manifestar o nome de Deus aos homens de forma evidente, para que fique muito claro que o nosso Senhor é Deus e que o nome dele realmente tem poder. Demônios têm que sair, pessoas têm que ser curadas, para que o nome dele seja glorificado. Lá, querido, no Giavite, na célula onde você está reunido, todas as reuniões da célula, no final você tem que perguntar: tem alguém enfermo aqui? Tem, vem cá e nós vamos orar no nome de Jesus. A autoridade está sobre você, sabe por quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Não há câncer que exista ao nosso Deus, não há paralisia que exista ao nosso Deus, não há cegueira, não há nenhuma forma de doença ou de deficiência que pode obstar o nosso Deus de sair glorificado. Só tem uma coisa que pode obstar: a nossa incredulidade. Nós temos que ter fé para que os milagres possam ocorrer. A fé é imprescindível. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Jesus, falando sobre fé, no Evangelho de Mateus, ele diz: se tiveres fé como um grãozinho de mostarda,
Direis a esse monte: transfere daqui para acolá, e ele transferirá. Mas mais do que termos fé, queridos, em relação ao que Deus pode fazer, nós hoje pela manhã inclusive lemos a palavra do Senhor falando sobre isso no Evangelho de Mateus, que podemos exercitar a fé para pedir o Espírito Santo sobre nós. Glória a Deus. Quando exercitamos a fé para buscar o Espírito Santo, os dons espirituais irão se manifestar em nós, em nosso meio. Poderemos falar em outras línguas, poderemos profetizar, poderemos manifestar os dons do Espírito Santo, para que a forma como nós trabalhamos, lavando os pés das pessoas e cuidando bem delas, possa ainda ser muito melhor. Portanto, Jesus falou que em meu nome vocês falarão em outras línguas, em meu nome vocês expulsarão os demônios, em meu nome vocês curarão os enfermos. Milagres podem acontecer e devem acontecer quando nós manifestamos o nome do Senhor Jesus ao mundo. Nós somos os promovedores do nome do Senhor, e é dessa forma que nós o fazemos. Terceira e última forma: como é que nós manifestamos ainda e podemos manifestar o nome do Senhor ao mundo? Com aquele que todos os dias nós compartilhamos, com a forma que todos os dias nós estamos falando no Tadel, com aquela forma que todos os dias nós estamos ministrando na nossa escola ministerial, com a forma que todos os dias você escuta no discipulado no MDA, com a forma que todas as vezes pregamos aos domingos, com amor e cuidado pelas pessoas. Em João capítulo 13, verso 35, a palavra de Deus diz o seguinte: nisto, olha só, nisto todos, repita comigo, todos. Diga para o seu irmão assim: todos. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Todos irão perceber, todos irão ver, todos conhecerão, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Em 1 Coríntios capítulo 13, abra por gentileza sua Bíblia, dos versos 1 a 3. Eu quero salientar para você aqui 3 excelências, 3 situações de excelência que nós podemos alcançar, mas se não tivermos amor, nenhuma delas agrada a Deus, e não irá demonstrar com excelência, e não irá manifestar com evidência, e não irá produzir glorificação ao nome de Deus. Primeiro, verso 1 diz assim, todos abriram, amém? 1 Coríntios capítulo 13, posso ler? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que retine. Ou seja, eu posso ter excelência na comunicação, eu posso ser um bom comunicador, simpaticíssimo, uma pessoa agradável de conversa, um bom de bico, um bom de prosa, ser tão excelente na comunicação, tão eloquente, maravilhoso em palavras, que eu posso falar todas as línguas, ou seja, ter facilidade de comunicar com qualquer pessoa. Mas não só isso não, vamos supor que você consiga comunicar com todas as pessoas de forma excelente no mundo inteiro, mas ainda você é tão melhor comunicador, que pode ainda ter condição de se comunicar até com os anjos. Então que eu venha falar todas as línguas, que eu venha falar até com os anjos do céu, e seja tão bom para a comunicação, que tenha até comunicação com os anjos do inferno. Mas que seja uma pessoa comunicativa, tão graciosa na comunicação, mas se não tiver amor, nada disso vale. Então pessoas que são muito excelentes em comunicação, comunicam-se com muita facilidade, trocam experiências, conversam bastante, são simpaticíssimas, mas não produzem transformação na vida das pessoas. Então,
olha aqui uma coisa que eu quero te ensinar nessa noite no nome de Jesus. Não é a boa comunicação, meu amado, não é a tua retórica, nem é a tua excelência no falar que vai fazer com que você venha manifestar o nome de Deus e seja um grande discipulador, um excelente multiplicador de vidas, que a sua célula vai bombar, que o seu GAVIT vai ser o melhor de todos, que você vai multiplicar muitas pessoas. Você não precisa falar nada, o que você precisa é amar, o que você precisa é acolher, o que você precisa é demonstrar Jesus, o que você precisa é manifestar o nome de Deus. Tem muitos comunicadores, muitas pessoas excelentes em comunicação, mas não consegue demonstrar o que Deus é, e Deus é amor. Dê uma salva de palmas para Ele. Nós iremos manifestar poderosamente o nome do Senhor se tivermos amor. Não é com a nossa figura, comunicando às pessoas a nossa figura, por meio da roupa que vestimos, por meio do cabelinho cortado com gel que você passa na cabeça, por meio de se aparecer lá no salão de beleza e sair toda maquiada e toda lindona. Não! O que vai manifestar Jesus às outras pessoas é o amor. Tenham amor, cuidem das pessoas, demonstre o que Jesus fez. Jesus andava, queridos, de manhã, de tarde, de noite pelo deserto. Jesus não tinha cabeleireiro, Jesus não tinha shampoo para passar no cabelo, né? Ele não tinha escovinha. Com certeza o pó do chão era o que mais ele possuía, por isso que sempre precisava lavar os pés. Mas uma coisa ele tinha: amor. E ninguém queria sair de perto dele. As multidões se exprimiam para ouvi-lo. E muitas vezes Jesus não falava só palavras que o povo queria ouvir. Se você pegar a Bíblia, em 100% das vezes, Jesus não falou palavras para alegrar o coração da multidão. Ele falou palavras que Deus mandou ele falar. Ele sempre foi muito direto no que tinha que dizer. Ele sempre condenou a atitude pecaminosa das pessoas, ele sempre condenou a arrogância dos homens, mas ele sempre demonstrou amor e carinho ao necessitado. Ele nunca deixou de atender ninguém, ele nunca sonegou um abraço a ninguém, ele nunca espavoriu as crianças. Por isso Jesus era amado por todos. Muitas vezes os inimigos não puderam colocar a mão nele, porque o amor que a multidão demonstrava por ele em correspondência, o respeito e a autoridade que ele demonstrava era tão grande, que eles não poderiam tocar nele. Nós iremos manifestar o nome de Jesus, e todos irão conhecer que nós somos discípulos de Jesus, se nós tivermos amor. Teu vizinho não vai resistir um convite para ir à tua célula, teu colega de trabalho não vai resistir à tua palavra quando você falar com ele. Nada poderá obstar a multiplicação da vida de Deus por meio de você. Ainda em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos aprender mais um pouquinho aqui o que o amor é tão importante. No verso de número 2 de 1 Coríntios 13 diz: e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de Deus, e não só todos os mistérios de Deus, e conhecesse toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. Deixa eu explicar para você. Oh Jesus, que revelação da palavra poderosa. Ainda que você fosse, queridos, um manifestador dos oráculos de Deus, que quando você fosse ministrar na célula, quando você fosse ministrar para as pessoas, a palavra que você venha a transmitir é exatamente aquilo que eles estavam querendo saber acerca de Deus, que você conhecesse todos os mistérios do Senhor, que você conhecesse os oráculos profundos de Deus. Alguém perguntasse alguma coisa a você sobre Apocalipse, você responderia não só do Apocalipse, mas do Gênesis ao Apocalipse,
que você fosse um teólogo por excelência, que você fosse um dos maiores pregadores de multidão, desses que estão no YouTube, desses que estão aí na mídia, desses que têm programa de televisão, que vão a Israel uma vez por mês. Ainda que você tivesse tudo isso, e não só excelência espiritual, mas também tivesse excelência da ciência, fosse o cientista dos cientistas, e conhecesse toda a ciência, e fosse conversar acerca do corpo humano, você saberia de todas as doenças. Se fosse conversar acerca das engenharias, você saberia toda a engenharia química, saberia tudo acerca de engenharia elétrica, saberia tudo acerca do conhecimento humano de mecânica, conhecesse tudo, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, não é qualquer fé não, toda, de modo que as doenças fossem curadas, transportassem montes, diz o Senhor Deus, nada disso adiantaria. A excelência é do amor. Podemos ser cientistas, podemos ser um dos maiores e mais célebres em tudo, se não tiver amor, nada lhe aproveitaria. Sabe o que é isso, queridos? Você pode ser o melhor dos melhores, best of the best, mas se não tiver amor, não é aprovado por Deus. Você pode ser o maior líder de rede, o maior líder de célula, mas se aquilo que você não fizer, e se aquilo que você fizer não for por amor, nada lhe adiantaria. Sabe o que vai acontecer? Tua célula vai afundar, as pessoas que você levar não vão permanecer, aqueles que você apresentar diante de Deus não terão nenhuma responsabilidade com Deus. Sabe por quê? Porque não tem amor. Se nós queremos realmente manifestar o nome de Deus com excelência, é o amor. Terceiro, verso 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse até meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Que coisa! Poderia ser excelente na abnegação, um excelente doador, um grande ofertante, alguém fiel com todas as finanças, não é só no dízimo e na oferta, mas doar tudo quanto possui para Deus, e fazer tudo quanto posso para as pessoas carentes. Tem pessoas que acham que serão salvas pela caridade, e aí doam roupas, doam alimentos, fazem sopões, fazem bazares, e a vida deles é toda movida pela caridade, para achar que vão ser salvos. Entre eles estão os espíritas, e quiçá tem alguém aqui nessa noite que seja espírita, para entender que não é a sua caridade, não são as suas obras que irão te salvar, mas é a misericórdia de Deus. Só Jesus salva, e é por amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só seremos discipuladores que agradam a Deus, filhos realmente multiplicadores, se nós formos excelentes no amor. Como é que está a nossa vida? Como estamos nós manifestando o nome do nosso Deus ao mundo? Queridos, eu e você não estamos aqui por qualquer outro motivo, a não ser para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, a não ser para que possamos manifestar o nome de Jesus às outras pessoas. Enquanto não vivemos assim, manifestando a Jesus para outras pessoas, pelo nosso testemunho, manifestando a Jesus às outras pessoas,
pelos milagres que o Senhor está produzindo e irá produzir ainda pelas nossas mãos. E se não estivermos aqui com um objetivo só, de manifestar o nome de Jesus pela excelência do amor, porque em 1 João capítulo 4:8 fala que Deus é amor, então você só pode manifestar a Deus se realmente houver amor. Não temos razão de dizer que somos seguidores e filhos de Deus. Portanto, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que esta mensagem leve a refletir, além de refletir, que não fique só na reflexão, mas que ela também movimente o seu interior para uma transformação, e uma transformação tão poderosa e haja uma mutação tão grande na sua vida, que você seja conhecido e conhecida como uma pessoa do amor, alguém realmente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Vamos colocar de pé. De pé, por gentileza, agora com sua cabeça curvada. Fronte curvada. Diga para o Senhor: Pai, eu entendo que esta palavra tem a ver comigo. Eu quero crescer no amor. Eu quero crescer em uma vida de testemunho. Eu quero ser um agente produtor de milagres. Isso pode acontecer por apenas uma decisão. Aquela de receber a Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Nós precisamos ser excelentes na comunicação. Nós precisamos ter uma vida excelente espiritualmente. Nós temos que ser excelentes na negação de nós mesmos. Mas nós precisamos ser ainda mais excelentes no amor. Então, meu querido e minha querida, você que quer multiplicar milhares de milhares para Deus, quer ser um manifestador de Deus ao mundo, isso vai acontecer naturalmente, se você acatar a decisão de manifestar Jesus por meio de sua vida. Então eu quero orar com você que decidiu hoje manifestar Jesus por meio da vida. E tudo começa com a sua decisão. E você vai dizer para Deus: Senhor, eu quero melhorar mesmo. Não quero ficar assim. Não quero passar a minha vida ao largo, mas eu quero estar, Senhor, no centro do teu querer. Enquanto o louvor estiver cantado, que eles venham aqui à frente, nós vamos orar junto no nome de Jesus. É o culto de celebração. Aqui nós viemos para sermos aprimorados, para louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. E manifestar o nome do Senhor é celebrar e adorar. Então pode sair do seu lugar e vir agora para orarmos juntos enquanto há louvor sendo entoado. Presença
Deus, ao vir aqui à frente, teus filhos estão dizendo, Pai, que, Senhor, reconhecem, Senhor, entendem que precisam do Senhor, muito mais, ó Deus, mas muito mais, e precisam muito mais, e querem mais intimidade, mais relacionamento, mais parecidos, querem ser com o Senhor, mais relacionados, mais evidenciadores do teu nome, Jesus. É no teu nome que nós oramos agora, agradecidos a Ti, ó Deus, pela atuação do Teu Espírito nessas vidas. O Senhor, que é o Deus Consolador, o promovedor de transformação, transforma o homem, muda. O Senhor Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, levando ao arrependimento. Ao Senhor nós agradecemos, ao Senhor nós glorificamos pela transformação de nossa vida, Deus. E no nome de Jesus agora, como diz a Tua palavra, Senhor, que nenhuma atuação do inimigo possa subsistir na vida desses Teus filhos, mas que somente o Senhor seja glorificado em tudo, por meio de seus testemunhos, por meio da autoridade que o Senhor está lhes imputando, de em Teu nome expulsar demônios e curar enfermos. Também, Senhor, pela excelência do amor que passa a ser evidenciado em suas vidas. Nós Te agradecemos, ó Deus, Te louvamos pelo resultado que Teu Espírito Santo está produzindo em nosso culto de celebração essa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.